Sacha Bali. Eu sou ator, sou diretor, sou roteirista, também produzo, já montei luz, já construí cenário, já servi cafezinho. Eu me considero um operário da arte, porque eu sou apaixonado pela arte em diversas formas, em diversas expressões. E gosto de me meter a fazer várias coisas diferentes, né? Eu comecei a minha carreira, na verdade, eu fui estudar teatro, né, para poder aprender a dirigir atores, porque eu tinha essa vontade, sempre quis escrever e dirigir, antes da ideia de ser ator. E aí me apaixonei pela atuação. Já estava fazendo 2 faculdades na época, né? Trabalhava como câmera, e aí me encantei com o palco, né? Com a exposição, porque para mim foi terapêutico. Eu me descobri um outro ser humano depois que entrei no teatro, então eu resolvi apostar nisso, e graças a Deus deu super certo. Isso já tem 20 anos. De lá para cá eu fui emendando novela em série, em filme, em peça, né? Ao todo foram mais de 40 projetos, foram 13 novelas, 11 longas, 7 séries e, se eu não me engano, 7 espetáculos também teatrais. E, enfim, eu tive uma carreira na TV, né, tenho uma carreira na TV, né, que é o meu cartão de visita, a minha profissão principal, mas desde que eu comecei, eu já montei uma empresa e já comecei a adaptar romances para o teatro e comecei a produzir. Então, em paralelo, eu tenho, né, uma história também como realizador, que eu sou muito, muito grato, assim, por ter conseguido fazer meus projetos, fazer minhas peças. Eu tenho uma relação muito próxima com o Charles Bukowski, um escritor que eu sou apaixonado. Adaptei já 2 livros dele para o teatro. Um foi o Misto Quente, que eu fiz uma peça chamada Pão com Mortadela, que o João Fonseca dirigiu. A gente ficou 1 ano e meio em cartaz no Rio de Janeiro, rodou o Brasil inteiro, foi indicado ao Prêmio Shell. Ele foi, tipo assim, o meu debut, né, como artista, em 2007. E também, né, já dirigi um outro livro que eu adaptei dele, que é o Pulp. Eu fiz uma peça chamada Whisky com Água, que eu dirigi com o Nelson Freitas, um musical. E aí também fiz um curta que eu adaptei um conto dele, misturei com alguns poemas. Enfim, gosto muito de trabalhar com autores, tanto com o Bukowski, quanto com outro autor americano chamado Chuck Palahniuk, que é o autor de Clube da Luta, o livro que deu origem ao filme. Já adaptei também um livro dele para o teatro e tal. É um outro escritor que eu investigo muito. E, assim, na televisão, eu fiz 9 novelas na Record, né? A que mais a galera me reconhece até hoje é Os Mutantes, que foi uma novela, na verdade, foram 3 novelas que duraram 2 anos e meio, né? Onde eu fazia o Metamorfo, um vilão cômico, que eu me divertia muito fazendo. Vidas em Jogo também é um outro personagem que o pessoal reconhece muito, que era um dos protagonistas da trama, né? Uma história sobre um bolão da loteria que um grupo ganhava, e aí as pessoas começavam a morrer. Eu era um desses ganhadores. Fiz Jesus também, que é uma novela que eu acho que é emblemática lá dentro da emissora. Gênesis foi a última que eu fiz. E na Globo eu fiz Salve Jorge, fiz Joia Rara, Em Família, uma novela do Manuel Carlos, e recentemente eu fiz Além da Ilusão, em 2022, né? E aí, pô, séries também, eu fiz muitos longas, assim, mais independentes, né, que não tiveram grandes projeções. Tem 3 para serem lançados, acho que um vai lançar esse ano, inclusive, que é o Mato Morro, uma comédia que eu protagonizo junto com o Rafael Logan. Vai lançar também o Dona Vitória, que é um filme que eu tive a honra de contracenar com a Fernanda Montenegro. Enfim, filme do Breno Silveira, né? Ele infelizmente faleceu durante o processo das filmagens, mas é um diretor que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores que eu já trabalhei. Tem um carinho imenso. A gente fez um Contra Todos juntos, uma série, eu acho também a série que eu mais gosto, assim, né, como produto, é um Contra Todos. Mas também fiz na Netflix
Bom Dia Verônica, e a última que estreou foi Olhar Indiscreto, que estreou ano passado. Enfim, é muita coisa para resumir, assim, acho que já tá bom, né? Já falei bastante. Bom, primeiro, assim, os projetos que eu leio e que eu resolvo adaptar são projetos que me encantam e que me tocam muito, né? Então, a partir do momento que eu leio uma coisa, que aquilo toca o meu coração, que aquilo me faz, né, rir, me faz fazer parte de algo, sacou? Às vezes você está num momento se sentindo muito isolado e você lê uma coisa e parece que foi escrito para você. E aí te dá uma sensação de pertencimento, uma sensação de esperança. Então, tudo que eu adaptei até hoje foi por conta do impacto que teve em mim e que eu achei que eu deveria passar para as pessoas, né? Eu acho que a minha missão como artista é essa, tentar tocar a alma das pessoas, tentar fazer a vida melhor, né? Tentar tornar a loucura que é a realidade mais aceitável. Então, quando eu resolvo eu botar o texto, né, no mundo, é muito por conta disso. E quando eu sou convidado a fazer um trabalho, seja uma série, um filme, uma peça, uma novela, eu primeiro procuro entender, procuro me ver naquele personagem, né? Acho que isso é o mais importante. É muito, muito duro quando você recebe um personagem para fazer e você fala, caraca, mas não tem nada a ver comigo, né? Não me toca em lugar nenhum, não me aproximo em nada desse personagem. Então, eu sempre busco tentar encontrar os pontos de consonância entre o que eu sou e o que o personagem é, para tentar somar ao personagem, para tentar entregar, através do personagem, aquilo que eu tenho para dar, né? E, assim, eu tenho alguns pontos que me pegam muito. O humor, por exemplo, é uma coisa que me pega muito. Quando eu recebo um texto que não tem humor algum, eu fico pensando, cara, será que eu vou ter um espaço para poder trazer um humor aqui, botar uma piadinha, tentar trazer um tom mais sarcástico? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Acho que a gente rir faz um bem tão grande. E tudo que eu gosto de ler, tudo que eu gosto de assistir, por mais que não sejam comédias, né, escancaradas, elas sempre têm alguma coisa de humor, né? Então, e também eu não gosto daquele humor que é superficial demais. Eu gosto sempre do humor que por trás está sempre querendo dizer alguma coisa. Então, isso são coisas que me pegam muito, assim, né? Agora, o pessoal me chama muito para fazer vilão, né? Eu faço muito vilão. Tiraram, não sei de onde tiraram, que eu tenho a cara de mal. E aí a galera me chama para fazer vilão, eu sou um cara tão tranquilo, não entendo direito isso não. E aí, mas eu adoro fazer vilão também. Eu não estou reclamando nem um pouco, tá? Eu gosto muito de fazer vilão. E aí, o que eu tento muito fazer quando eu recebo os vilões é tentar não deixar eles bidimensionais, aquele cara que é mal e ponto, sabe? Eu gosto sempre de tentar fazer um estudo para tentar entender, porra, por que esse cara é assim? Porque ninguém é mal porque resolve ser mal, né? Ninguém é um cara escroto porque fala, ah, não, hoje eu acordei para ferrar a vida das pessoas. Não, as pessoas elas são assim naturalmente, né? Então, eu acho que tem muito um estudo aí, até psicanalítico, embora eu não tenha o menor conhecimento psicanalítico, mas é você tentar entender como é que funciona a mente das pessoas. Isso me fascina muito. Em termos de composição, é difícil encontrar alguma coisa específica que eu sempre jogo fora, né? Porque cada caso é um caso, assim. Mas é como eu tô te falando, assim, eu sempre busco me aproximar do personagem, né? Em vez de a gente construir um personagem de fora para dentro, então você me dá lá um personagem que você construiu, aí você já sabe como é que ele se veste, qual que é o temperamento dele, como é que é o humor dele e tudo mais. E aí, às vezes, eu não me vejo, né, fazendo esse personagem, eu não consigo me aproximar dele. Então, eu vou acabar limando tudo aquilo que para mim não faz sentido, que eu acho que não vai ser natural de eu fazer, né? Principalmente falas, assim, né? O que a gente pega primeiro é o texto, assim. Então, tem muitas falas que, quando eu leio, eu falo, cara, isso não cabe na minha boca, assim. Isso aí, para eu falar isso com verdade, vai ser. Eu tenho que fazer um trabalhão. Será que vale a pena? Será que eu tenho liberdade para poder mudar isso? E também, assim, dependendo da obra que você faz, você tem total liberdade para mudar tudo que você quiser mudar.
E dependendo da obra, você não pode mudar absolutamente nada, né? Então, assim, eu acho que cada trabalho tem a sua particularidade. Por exemplo, quando eu fiz um Contra Todos, né, que é essa série do Breno Silveira, a gente estava num presídio lá, né, cara, tipo assim, só homem, tipo assim, 50 homens no presídio, o elenco, né, com figuração e tudo mais, gravando e tal, todo mundo se sacaneando o tempo todo, aquela coisa, aquela energia masculina de bullying, assim, pesada, que acaba que a maioria das coisas interessantes que surgiram ali, de brincadeiras e tal, foram improvisos, né, foram cacos que vieram do improviso. E o ambiente permitia, o diretor permitia, os roteiristas permitiam. E, por exemplo, quando eu faço uma novela bíblica na Record, é uma coisa que é bíblica, né? Por mais que a novela tenha sido escrita, né, e tal, você não tem a liberdade de mexer, porque foi pensado o tempo verbal, foi pensado o vocabulário que está sendo dito, né? Tem passagens que são bíblicas mesmo, então você não pode mudar nada. Então, e eu não estou reclamando, não, eu gosto, adoro fazer também, né? Mas aí você já sabe que você não tem muita liberdade de tirar a coisa ou outra. Você pode botar um trejeito, pode, né, tirar, de repente, alguma rubrica onde dizia que o personagem tinha que fazer determinada ação, mas você fica mais limitado, né? Eu realmente eu sou uma pessoa que preza pela liberdade, assim, até quando eu dirijo também, eu procuro deixar os atores o mais livres possível, porque eu acho que isso faz bem pro produto final, assim, sabe? Todo mundo tá contribuindo, tá somando, né? Quando você tem uma pessoa que define uma coisa e todo mundo tem que seguir aquilo mesmo sem concordar, a chance disso dar errado, na minha cabeça, é muito maior. Agora, se está todo mundo, né, querendo fazer uma coisa e dando, né, claro que tem que ter um diretor para poder falar, não, isso faz sentido, isso não faz, manter uma linha. Mas eu acho que é mais gostoso de trabalhar dessa forma e geralmente o produto acaba se beneficiando quando todo mundo colabora. Cara, acho que eu nunca fiz nenhum personagem que eu odiasse, não. O personagem em si. Eu já fiz trabalhos onde eu não me senti muito à vontade, né? Principalmente no início da minha carreira, é, a, né, uma novela que eu fiz assim bem no início ali, pegavam muito pesado comigo, o diretor pegava muito pesado comigo. Ele gostava de deixar os atores desconfortáveis. Não vou citar nomes também, né? Mas como você falou, mas ele tem um método, né? Que tinha, né? Porque hoje em dia não tem nem mais espaço para isso no nosso mercado, graças a Deus. Mas ele tinha uma proposta de tentar humilhar um pouco as pessoas para se manter numa posição de poder, né? Gostava de impor o medo e para mim era muito desconfortável. Eu estava, né, tava começando minha carreira e tal, então tipo assim, não tinha a menor coragem de confrontar ninguém, de me posicionar. E aí fiquei muito mal assim fazendo esse trabalho, né? Porque eu falei, caraca, isso não é para mim não. Entrei quase numa depressão assim. Mas aí o teatro veio para salvar, né? Porque no teatro eu pude vir com a peça e falar o que eu queria falar e me sentir livre. E aí eu falei, cara, se um dia eu trabalhar com esse cara de novo e ele vier para cima de mim, eu vou corraçar ele. Mas acabou que a gente nunca mais trabalhou juntos, então deu tudo certo. E quem era um pouco assim e tá aí hoje é porque mudou, é porque entendeu que não tem mais espaço para isso. Mas também, assim, já fiz projetos, cara, que eu fui cortado, né? Eu fiz o meu primeiro filme, na verdade, também, que era o Paraísos Artificiais, primeiro filme que eu fui fazer. O diretor, ele no meio das filmagens, ele mudou totalmente o roteiro, tipo assim, mudou, sério, metade do roteiro ele jogou fora e reescreveu outra metade, e aí o meu personagem parou de fazer sentido. Foi uma experiência incrível ter feito o filme, eu achei maravilhoso, mas aí quando eu fui ver no final, eu não estava no filme, eu falei, caraca, eu virei um figurante. Eu adoro o Marcos Prado, eu achei ele um cara sensacional, eu entendo perfeitamente que ele mudou todo o filme. Eu também sou assim, eu sou mesmo assim, tipo, eu ensaio peça, cara, que eu tô dirigindo, até o último dia eu tô mudando fala, tô mudando cena, tô mudando tudo, entendeu? Eu acho que o processo é constante mesmo. O cinema, que geralmente o audiovisual, ele precisa ser mais controlado porque você precisa planejar muita coisa antes, né? Mas eu confio nele, eu acho que ele fez o melhor pro filme, mas para mim foi muito duro,
ter que passar por isso, né? A gente faz um trabalho, se entrega, então quando a gente vai ver, caraca, não estamos lá. É difícil para o ator passar por isso. Como eu escrevo, eu adoro escrever, eu quando recebo o texto, já me vem muita ideia na cabeça de, cara, mas ele podia falar isso, não, isso aqui eu posso trocar por isso. Então, assim, eu já pego, eu já reescrevo o texto inteiro quando eu recebo. E a maioria dos roteiristas detesta isso, dos autores, eles detestam que você faça isso. Mas tem um ou outro que lida de boa com isso e tudo mais, aí varia muito também do diretor. Mas eu adoro o Caco, cara, assim, eu acho que é uma forma que o ator também tem de assinar um pouquinho mais, né, aquele personagem, de falar, cara, isso aqui foi o que trouxe, né, e, enfim, tem muitos filmes, né, filmes nacionais, assim, que os cacos são a obra-prima do filme. Tropa de Elite, por exemplo, ele é todo feito em cima de caco. O Paior é todo em cima de caco, né? Dos atores geniais, Wagner Moura, Lázaro Ramos, no caso do Tropa de Elite, o Milen Cortais, que são gênios, assim, que conseguem, né? Conseguem criar coisas que roteirista nenhum conseguiria pensar, porque não está naquela situação ali. Então, eu lido super bem com caco, acho que os cacos são muito bem-vindos. Claro, tem que saber botar, né? Tem gente que não sabe fazer caco, aí vira uma caca, né? Mas geralmente dá certo. Inclusive, cara, geralmente a gente faz teste, né? Não no teatro, assim, não muito no teatro, né? Mas a maioria dos trabalhos que eu faço são através de testes. Mas ultimamente eu fiz uns 5 aí, os últimos eu não passei, já tô começando a questionar isso. Mas teve uma época que eu pegava um atrás do outro, cara. Eu acho que varia muito, na verdade, porque o teste, na verdade, diz muito mais sobre o que o diretor está buscando do que sobre o ator. Claro que às vezes você arrebenta e o cara fala, porra, não tem como, esse cara foi muito bom. Mas às vezes você não se encaixa, você pode fazer um teste maravilhoso, mas você não se encaixa no que o cara planejou. Que a pessoa pensa já no teu par romântico, na tua família, não sei o que. Fala assim, não, esse cara parece muito novo, não, ele parece muito agressivo, não, ele parece muito doce. Então, às vezes, independe do teu trabalho, né? Mas, enfim, você tinha perguntado sobre a evolução do texto. Estava falando isso, que quando eu faço os testes, né, eu tento fazer ao máximo eu, assim, não dá para você construir um personagem muito de um dia para o outro, né? Ele já manda um teste para você hoje para você mandar amanhã o teste. Então é na hora, assim, o negócio. E aí é muito legal quando você vai ver o trabalho pronto, e aí você fala, caraca, essa cena foi aquela cena do teste. Aí você vai comparar com a cena do teste e fala, caraca, mano, totalmente cru, né, uma coisa, e a outra pessoa, já não sou mais eu fazendo, já é uma coisa, já consegui trazer várias coisas, ó, outro tom de voz, outra respiração, outro olhar, né? Então, eu acho que só quando você termina o trabalho que você tem a dimensão do que foi o processo, porque durante o processo você está ali tateando no escuro, você está ali tentando entender quem que é esse personagem, sacou, dentro de você. Ele pode ser tanta coisa, né? O personagem pode ser tanta coisa dentro de você que você construir um personagem, na verdade você garimpar dentro de você os elementos que são consoantes com o que o personagem está pedindo, né? Esse garimpo, para mim, na verdade, é muito mais uma desconstrução, uma análise, do que, de fato, uma construção, né, de personagem. Então é isso, assim, ele realmente, do que você lê no início e do que você consegue passar quando você vai gravar a cena, tem um hiato gigante, assim, um caminho gigante a se percorrer. Quando é aquele texto que cabe na sua boca, cara, você lê 2 vezes, 3 vezes, e você já pegou. Quando a frase ela é mal construída, cara, você vai falar o texto todo, até que ela tem uma frase que é super mal construída. Aí você não consegue decorar essa fala. Toda vez que chega na fala, você erra. Então, eu acho que quanto mais bem escrito, mais fluido fica, mais rápido para você decorar, mais natural sai o texto, né? Acho que os roteiristas, os autores, têm que fazer muito esse exercício de se experimentar falando as falas, sabe? Tentar ver se o negócio sai. E também, às vezes, para um sai, para outro não sai, né? Para um é natural falar uma determinada palavra, para outro não é. Então,
também é muito pessoal. O quão diferente é o que a pessoa faz, mas e sim como ela faz aquilo, né? Porque, cara, por exemplo, independente do personagem que eu fizer ser hétero ou ser gay, eu já fui apaixonado, já tive muito tesão por muitas pessoas. Então, independente da cena ser com um cara ou com uma menina, eu sei que isso é para mim. Eu já vivi isso, né? Então, eu vou tentar trazer isso como for. Mesma coisa, médico legista. Tem nada a ver com a minha profissão. Mas como é que ele faz a profissão dele? Ele é um cara que é super detalhista, ele é um cara que é super perfeccionista, ou é aquele cara meio que, porra, já não aguenta mais aquele trabalho, tá louco para chegar em casa? Porque as duas coisas eu já fui também. Então eu vou tentar pegar e entender o que ele tem ali que eu tenho dentro de mim para tentar trazer, entendeu? E aí, claro, né, pô, eu gosto dessa viagem de tentar fazer um cara que é o oposto de mim, né? Então, quanto mais distante de mim, assim, da realidade que eu vivo, eu acho que mais interessante fica, né? E mais desafiador também, porque eu fazer um ator talvez seja mais fácil do que eu fazer um coveiro, entendeu? Porque eu não sei como é que é o dia a dia do coveiro, eu sei como é que é o dia a dia do ator. Então, me interessa também, porque aí, porra, me dá a possibilidade de ir passar um mês acompanhando um coveiro no cemitério para ver como é que é o trabalho dele, como é que ele acorda, como é que ele vai dormir, né? Eu adoro esse trabalho de pesquisa, de laboratório, de observar, sabe? De tentar pegar um pouco do jeito do outro. Eu adoro fazer isso. Então, não me causa repulsa alguma quando o personagem é distante de mim. Pelo contrário, me atrai mais ainda, porque é mais trabalho que eu tenho que fazer, é mais desafiador, e aí o resultado também vai ficar mais bacana, vai ficar mais diferente do que eu estou acostumado a fazer. Então, eu acho ótimo. Mas, pô, eu tive essa experiência com a Fernanda Montenegro, cara, que eu tava fazendo um filme com ela, e aí ela adorava ensaiar, assim, as cenas, porque ela tinha muito texto, ela é protagonista do filme, fala o filme inteiro, só bifão desse tamanho, e é uma senhora de 90 e poucos anos de idade e tal. Então, para ela já é um pouco mais complicado para decorar. E mesmo assim, ela arrebentava muito. Qualquer ator pudesse ter 15 anos de idade, a mente ali, ó, novinha, pô, era muito texto para decorar. Então, ela queria estar sempre ensaiando e tal. Eu achei isso muito legal, porque a gente ficava, tipo, 20 minutos passando o texto, repetindo a cena 20 vezes antes de gravar. E aí, quando a gente terminou de gravar uma cena, eu perguntei: e aí, dona Fernanda, a senhora gostou da cena? Aí ela: meu filho, eu já não nem gosto nem desgosto, porque não vai mudar nada mesmo. Quem manda nisso aqui não sou eu, é o editor. Aí ela falou assim: meu filho, entende uma coisa, no teatro quem manda é o ator. Lá a gente faz o que a gente quiser, se a gente não quiser, a gente não faz. Na televisão, quem manda é o diretor. E no cinema, quem manda é o montador, porque a gente vai terminar aqui esse negócio, ele vai ficar lá um ano assistindo esse negócio, muda aqui, tira, bota para lá, corta isso, volta. Então a gente não muda nada. Eu achei isso muito bom. E eu acho que isso tem a ver com o que você me perguntou, porque, de fato, principalmente em TV e séries, né, que foi o que eu mais fiz, assim, né, o, o diretor, e no cinema também, o cinema até é uma coisa mais autoral, geralmente o cara que escreveu o roteiro, então ele é muito apegado com o texto, ele não quer que você mude uma palavra do que está ali escrito, né? E na TV também você não tem, às vezes, muito espaço para mudar as coisas. O diretor, se você começa a mudar muito, o diretor já fica aí, qual é desse cara aí? O cara tá achando que é quem? Quando ele estiver na novela dele, ele escreve, pô. Aqui tem um autor lá que tem um autor que, se você começa a mudar o texto, ele manda te matar na novela, ele some com você na novela, é uma loucura. Você tem que muito entender onde você está pisando, né, e saber qual que é a sua liberdade. E caso você não tenha liberdade, você tem que ter a humildade de aceitar isso, de falar: tá certo, se você está falando que eu não posso mudar, eu não vou mudar, e aí eu vou ter um trabalho triplicado para poder tentar fazer o que está escrito aqui ficar bom. Eu acho que eu poderia trazer uma coisa muito melhor. Eu não vou falar isso porque vai soar arrogante, mas é assim que a gente pensa, né? A gente pensa: cara, então tá, vou ter que fazer o que está aqui. Respeitar a hierarquia, muito importante, né? Eu acho que o set de filmagem é tipo uma tropa de
de guerra mesmo, todo mundo tem que estar muito unido, jogando junto, né? E aí, se começa a ter muito conflito interno, não é bom, né? Então, a gente tem que aceitar, aprender a aceitar que a gente perdeu, né? O diretor falar, ó, não, tá, beleza, então vamos lá. E vamos dar o melhor de si, né? Não vamos boicotar, porque também, às vezes, eu já fiz isso, né? No passado, assim, que eu me arrependo muito, de o cara fala assim, não, tem que fazer desse jeito, tal, não sei o que. Aí tu vai lá e faz uma cena ruim para mostrar pro cara que, na verdade, a tua cena era melhor. Mas quem se ferra é você, porque você que tá fazendo a cena ruim, né? Então, no final das contas, é a tua cara que tá lá, então não vale a pena. É melhor obedecer e tentar fazer o melhor que você puder. A cena mais difícil que eu fiz na minha carreira. Cara, eu acho que foi. Eu tô com duas cenas na cabeça, então vou falar das duas logo, né? Para não, que eu não sei. Mas assim, eu acho que a cena que eu fiquei mais tenso para fazer foi a cena da série Olhar Indiscreto, que eu fazia um striptease. Quando eu recebi, porque assim, só para contextualizar, eu não danço, né? Eu sou patético dançando, não sei dançar nem forró, né? Sou desengonçado demais. Então, assim, para eu poder fazer esse striptease, eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Porque, porra, vai ficar um negócio ridículo, assim, tosco, né? E eu não queria fazer esse. Eu já tinha feito um striptease mutante, que era uma comédia, e aí eu fiz super zoando e tal, e ficou muito maneiro, ficou engraçado. Mas esse era uma coisa que era para ser mais séria, mais sensual, assim, sabe? Então tinha que mandar bem ali. Ele não dava para só fazer a palhaçada. E aí, cara, quando eu recebi os roteiros da série, tipo assim, tinham várias cenas loucas de porrada, de sexo, de não sei o quê, mas essa cena, pra mim, era uma cena que eu falei, caraca, esse vai ser meu maior desafio. E aí eu fui fazer aula de dança, né? Na verdade, assim, eu conhecia a menina que ia fazer a coreografia, a coreógrafa, né, que é uma puta diretora criativa, bailarina, que é a Fernanda Fiuza, lá de São Paulo. E aí ela ia ser minha coreógrafa, mas a Netflix, né, disponibilizou ela para ficar comigo durante 2 horas para fazer o striptease. Eu falei, gente, não é 2 horas, eu preciso de 2 meses para fazer esse striptease. E aí eu comecei a fazer o curso dela, a aula dela, lá no estúdio que ela dava aula, 3 vezes na semana, e mais 2 vezes na semana eu contratei ela particular, eu do meu bolso, contratei ela para me dar aula particular para a gente montar essa coreografia. Que o pessoal tava nem aí, o pessoal tava assim, ah, não, chega na hora lá, a gente bota uma música, você faz lá tua dança e vai dar tudo certo, relaxa, vai dar tudo certo. Eu assim, não vai dar certo. A série mó correria, mó pega pra capar, tinha que fazer todas as cenas de primeira, não tinha tempo de nada. Eu falei, não vai dar certo. Isso aí eu tenho que estar muito, muito sabendo o que eu vou fazer no dia. E aí foi um processo maravilhoso, essa Fernanda virou minha irmãzona, e eu descobri o prazer de dançar, que eu, porra, nunca tinha tido coragem. Foi mó barato, cara. E aí, no dia que a gente foi gravar a cena, foi conforme eu imaginei. Aquela correria, quando a gente entrou no set para gravar, já era o tempo de terminar a cena. Tipo assim, tinha 10 minutos para fazer a cena, naquela correria. E aí, graças a Deus, estava tudo muito ensaiado, muito coreografado. A minha parceira de cena também era a Ingrid Klug, que era meu par romântico, que é a minha amigaça também. Então a gente tinha uma química maravilhosa de humor, de carinho. Pô, foi muito legal no final das contas. E a outra cena, que é uma cena do Um Contra Todos, essa série que se passava no presídio, e era uma cena de rebelião do presídio, onde o meu personagem conseguia pegar uma metralhadora que caía, assim, era final de Copa do Mundo, aí caía a metralhadora, ele pegava e começava uma rebelião no presídio, começava a bater em todo mundo, xingar todo mundo, ele tava cheiradão de pó, e essa aí também era uma cena pesadaça, assim, de fazer, que era com o elenco inteiro, eu ia de um por um, dando tapa na cara, porra, foi uma loucura, né? Era a cena mais desafiadora da série também para mim, e também foi maravilhoso, assim, o dia do set de filmagem. Pô, quando você, né, você sofre pra caramba pra fazer uma cena e você consegue fazer, e se diverte, né, e se sente vivo fazendo assim, cara,
pro ator, acho que não tem sensação igual, assim, sabe? Tem nada melhor na vida de um ator do que você conseguir entregar uma cena dificílima e se divertir e saber que você mandou muito bem, assim, sabe? Eu vou te ser sincero, eu fui. Quando eu entrei na televisão, eu nunca fui de ver televisão, né? Assim, eu fui criado sem TV, assim, a gente não via novela. Eu via muito filme americano, mas eu não via muita novela e tal. Então, é uma linguagem muito diferente. E aí, quando eu fui atuar, que eu comecei fazendo televisão, né? Os diretores falavam assim para mim: ritmo, 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 porque eu dava muita pausa. Porque o cinema, ele tem outro tempo da televisão. Na televisão, se você der uma pausa muito longa, o cara vai lá e muda de canal. Porque geralmente o cara não está nem vendo a televisão, ele está cozinhando, ouvindo. Aí fica um silêncio ali, ele vai lá e muda de canal. Então, eu fui, eu fui puxado na televisão para a questão do ritmo. Não dá pausa muito longa. Vai, fala, vai, solta, joga fora. Ele adora falar isso, joga fora. A merda é isso, né? Joga fora. Pô, o texto não é para jogar fora, o texto é para você entregar tudo bonitinho, né? Não é para você jogar fora. E aí, vamos, joga fora. É isso aí fala como se você fosse. Aí tu fala, caraca, a televisão ela ensina meio que errado a gente, sabe? Eu acho, num certo ponto, ela ensina a gente meio errado, assim. Mas tudo bem. Aí acabou que eu fiquei com isso tão forte em mim, cara, que eu hoje, quando eu tenho uma cena que tem uma pausa dramática muito grande, eu fico assim, cara, já começa a ficar nervoso. Não, tem que dar ritmo, tem que dar ritmo. E, na verdade, não tem que dar ritmo porra nenhuma, tem que curtir aquele momento, tem que deixar a sensação bater, né? Eu acho que esse negócio que eu falei, me atrapalhou muito a acessar minhas emoções enquanto eu atuava. Porque é tão rápido o negócio que não dá tempo da informação sair do cérebro, passar pelo coração para aí você falar o que você está sentindo. Você é uma coisa que vem do cérebro direto para a boca, entendeu? Muitas vezes você não está sentindo nada, você só está falando. Eu acho que o teatro e o cinema, que tem essa liberdade maior para o tempo, também dão uma liberdade maior para o ator sentir o que está falando, né? E é por isso que eu acho que eu talvez busque tanto fazer teatro e cinema para poder me aprofundar nas emoções, me aprofundar nas coisas que estão sendo ditas, me aprofundar em determinadas questões que estão sendo tratadas pelo texto, porque na novela, na televisão, de forma geral, é uma coisa muito, muito rápida, né? Muito superficial e tal. Então, respondendo a sua pergunta, eu tenho muita dificuldade hoje de dar essas pausas, de dar esses tempos. Eu reconheço isso. E eu acho que foi muito por conta desse meu início de carreira na televisão, onde me pediam o tempo todo ritmo. O tempo todo ritmo, ritmo, ritmo. Né? Aprendi a fazer com ritmo. Mas eu também gosto muito desse tempo que é necessário para sentir as coisas. Tem 5 elementos que eu gosto muito num texto: filosofia, humor, poesia, violência e sexo. Geralmente os textos que eu me interesso contêm tudo isso, né? Eu gosto muito de uma coisa que ao mesmo tempo te faça rir, te faça pensar e que fale como se estivesse num bar, sabe? Fala das coisas reais da vida, né? Das porradas da vida, de sexo, de tudo que a gente vive, que são tabus, que às vezes a arte não toca porque não acha que é digno, né, de estar ali numa tela. Eu gosto das coisas mais mundanas, né, e ao mesmo tempo também divinas, né? Acho que essa conexão do divino com o mundano é maravilhoso, né? Quando você consegue extrair uma poesia de uma coisa tão crua, tão real da vida, isso se torna divino, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Geralmente, o que eu adaptei para o teatro, os curtas que eu escrevi, que eram do Bukowski, do Chuck Palahniuk, trazem muito isso, né? Questionam o, a forma de se viver, a sociedade, né? Mostram personagens que são excluídos, que são
que não concordam com a ordem vigente, né? Marginalizados. Eu gosto muito dessa visão dos marginalizados, daqueles que não se adequaram à sociedade, né? Eu acho que eu até me adequei direitinho, mas já que eu posso ser artista, já que eu posso brincar de ser outras coisas, eu gosto de explorar esses revoltados, esses marginalizados. Bom, assim, adorei a entrevista, achei que suas perguntas foram muito inteligentes, me fizeram um exercício delicioso de refletir sobre o meu ofício, né? A gente acaba que a gente vai vivendo, a gente reflete pouco sobre o que a gente vive, né? O que a gente faz. Então, assim, pô, foi muito gostoso, cara, bater esse papo com você.